Boa noite a todos. É um prazer estar aqui na casa de João Batista, lá no Vicente. A gente disse aqui, nós estamos na casa de Vicente de Paulo, né? Aqui nós estamos na casa de João Batista, com essa intimidade. Uma casa muito querida, muito importante na nossa cidade, amigos muito queridos. E eu agradeço imensamente a oportunidade de estar falando aqui nesta casa. O estudo que a gente traz nesta noite é sobre o livro Boa Nova, no seu capítulo 22, que vai falar sobre a mulher e a ressurreição. É um tema apaixonante. A vontade, na verdade, é que a gente se reúna e faça um seminário. E são muitas vertentes, são muitas visões que nós podemos trazer do tema a mulher e a ressurreição. É muito rico, até porque nós, mulheres, né, estamos ainda, mesmo há mais de 2.000 anos, passada essa cena, esse momento de Jesus, da sua crucificação, do encontro de Madalena com ele, né, que foi a primeira pessoa para quem ele apareceu, a sua primeira aparição foi para Madalena, mas nós ainda vivemos profundas questões, né, onde a mulher ainda não tem o seu valor totalmente reconhecido. Ainda temos que brigar, ainda temos que lutar, ainda temos que trabalhar muitas vezes mais para mostrar que temos capacidade, que temos valor. Não vamos trazer fortemente essa visão social, essas questões sociais. Nós vamos trazer, na verdade, um misto. Vamos fazer uma pequena viagem na conversa de Pedro com Jesus, que é o início dessa história. Eu até encontrei na internet uma espécie de uma novela de rádio de 10 minutos, onde tem um resumo dessa passagem de Jesus, né? Eu acho que é na comemoração dos quantos anos, né? 60 anos, se eu não me engano, 80 anos do livro Boa Nova, que ele é de 1941. Então, ano passado, completou 80 anos, não é isso? É isso mesmo, 80 anos. Então, eu encontrei ele todo em, tipo um folhetim, né? Rápido, capítulos assim de 10 minutinhos. E é muito interessante, né? Porque é interpretado, tipo a moda novela de rádio mesmo. Eu ia passar aqui, mas acho que não vai ter essa necessidade. Eu acredito que todos já tenham lido esse capítulo, devam conhecê-lo bem. Mas, assim, a gente se emociona quando a gente percebe a profundidade de tudo que Jesus trouxe, né, através da experiência dele com as mulheres. São poucos slides, é apenas uma colinha que a gente fez na passagem da história, né, que não deixa de ser uma história trazida por Humberto de Campos nesse lindo livro que é o Boa Nova. Nesse primeiro slide, a gente vai recordar o acolhimento de Jesus às mulheres, porque não foi só Madalena que foi tratada com muita deferência, né, por Jesus. Então, a gente vai ter essa passagem da mulher samaritana no poço de Jacó. Nós temos um momento encantador, né? Jesus encontra com essa mulher que era uma samaritana, e essa samaritana, na verdade, eu não conheço profundamente as histórias, né, daquela época, mas pelo que a gente lê no Evangelho, os samaritanos e os judeus não interagiam. E Jesus, quando encontra a mulher samaritana, ele dá atenção a ela, e ele pede a ela que lhe dê água. Ela fica chocada naquele momento. Mas como, Senhor, um judeu me pedindo água, né? E ele diz para ela, eu tenho uma água, essa água que você tem para me dar, se eu beber, terei sede de novo. Quem a bebe terá sede. Mas a água que eu tenho para te dar, que é a água do Evangelho, a
a água de Deus, a água do Espírito, né? A água que sacia o Espírito, essa você não terá mais sede. E ele vai desenvolver com essa samaritana um diálogo profundo, onde questões religiosas são tratadas. Então, ele não só conversa com ela, como também vai fundo, falando sobre questões religiosas. Isso não era comum, isso não acontecia, né? E ele quebra esse tabu. Essa mulher fica encantada, inclusive, porque Jesus fala com ela detalhes da sua vida, sentimental. Ela já tinha tido vários maridos e estava com um homem que, na verdade, tudo fica assim subentendido, que era um homem comprometido. E aí Jesus mostra a profundidade do seu conhecimento e o quanto ele poderia alcançar. E ela fica impressionada e naquele diálogo ali, ela sai acreditando que Jesus realmente pode ser o Messias. Jesus diz para ela que vá, né, conversar com o seu povo que tinha se passado ali. Ela vai e ela divulga aquela conversa, que foi uma conversa impactante para a vida dela, né? Pensa, né? É como se eu hoje, de repente, tem um encontro aí com, por exemplo, assim, mal comparando, o Divaldo, que é um grande representante da nossa doutrina. Difícil chegar até Divaldo, né? Eu já tive em várias palestras dele, mas somente em uma eu consegui ir lá perto, cumprimentá-lo. E ele faz parte da nossa doutrina. Pensa, Jesus um judeu e essa mulher samaritana. Que dificuldade para ela olhar para ele, chegar perto. Era uma aproximação que não era comum. E ela vai, comenta com seu povo, e o que acontece? Todos já ficam avisados que havia grande possibilidade daquele homem ser o Messias. Ele começa tocando essa mulher, né? Uma mulher que não seria alvo de uma conversa com nenhum judeu, principalmente por ser do povo samaritano, né? Da Samaria, né? Depois ele tem um encontro com a mulher adúltera, prestes a ser lapidada, né? Então, essa mulher adúltera, ela, claro, cometeu um adultério que envolvia, com certeza, uma outra pessoa, um homem, que ali não estava. Era da lei que essa mulher fosse apedrejada, lapidada, né? Que a lapidação é o apedrejamento. E o que acontece? Jesus está ali, ele é testado, porque os presentes vão colocá-lo numa situação muito complicada de perguntar para ele, o que o senhor faria? E agora? O que nós fazemos, né? E estavam doidos para contestarem ali, estavam judeus que queriam, na verdade, entrar em conflitos com os romanos. Haviam muitas questões políticas envolvidas naquele momento da mulher adúltera. E Jesus, com toda a sabedoria, diz o seguinte: atire a primeira pedra aquele que estivesse em pecado. E aí, quando ele volta a se dirigir àquelas pessoas presentes, que, né, ele vira de costa, profere essa pergunta, vira de costa. Quando ele retorna, todos tinham se ausentado do local, só ficou a mulher. E aí ele diz o quê? O senhor não me condena? Ela pergunta para ele, e ele vai dizer: não, da minha parte eu não te condeno. Vá e não peques mais. Mais uma vez, Jesus demonstra a compreensão para com a mulher. Ele compreende o seu ato e ele coloca, principalmente, como sempre, as questões que vão, até hoje, comichar o nosso cérebro, né? Porque ele, o tempo todo, ele nos questiona. Ele pergunta se a gente quer ser curado, né? O que você quer que eu faça com você, né? Ele nunca assume para si a solução das nossas questões. Ele envolve nós naquela solução, ele nos envolve naquela solução. Então, ele vai dizer para aquelas pessoas ali
o seguinte: e aí? Se você está sem pecado, atira a pedra. Todo mundo tem alguma coisa na sua consciência. Quem é que não erra? Quem é que não vai errar? Não tem um. Se hoje ainda nessa luta, com o evangelho, com tudo, nós ainda erramos tanto, imagina naquele momento, né, há mais de 2000 anos. Então, as pessoas se ausentam. Mais uma vez, Jesus acolhe uma mulher, a compreende, levanta questões seríssimas que vão dar o que pensar até hoje. Até hoje nós estamos pensando nisso. A gente ainda procura condenar, a gente quer acusar as pessoas, mas a gente lembra, né? E os nossos pecados, e os nossos erros. Maria de Magdala, né, que é Maria de, ou, eu acho que era Miriam de Magdala, né, que Miriam, que é Maria, e a gente chama vulgarmente de Maria de Magdala. Magdala, que era a cidade onde ela nasceu, uma mulher de má vida. Maria de Magdala, ela era uma mulher que foi casada, pelo que o pouco que eu estudei, ela foi casada, ela não conseguia ter filhos, o marido, então, teve uma concubina para que desse filhos a ele, era permitido na época, e ela foi aquela mulher que não aceitou aquela situação. Ela não aceitou a situação e ela disse não, e saiu. E ela era uma mulher de uma beleza extrema, uma mulher muito bela, né? A beleza, ela vai sendo avaliada de formas diferentes, né? A cada fase, o próprio ser humano, o corpo humano, as pessoas vão tendo padrões de beleza diferentes. Mas Magdala, Maria era uma mulher belíssima, e isso facilitou o quê? Que ela tivesse os homens que ela bem entendesse, e ela passou a ser uma mulher muito bem paga, né, pelos seus serviços, né, como mulher, e ela acabou sendo dominada por influências espirituais, ela foi muito assediada pelos espíritos, e também há uma controvérsia com relação a isso. Quando se fala que Jesus expulsou demônios, né? Na verdade, há uma dúvida entre expulsar demônios que estavam com Maria ou curar doenças que Maria trazia, enfermidades que ela trazia naquela época, né? E dentre essas enfermidades, com certeza, um processo obsessivo poderia se fazer presente ali, né? A gente até hoje, né, quando a gente tem uma vida desregrada, é muito mais comum a gente estar sujeito a processos obsessivos. Então, naquela época, a coisa não era diferente e muito grave, né? Tá tudo bem aí? Tá dando para ouvir bem? Tá tranquilo? Então tá. Então a gente tem nessas três mulheres, nessas três passagens, Jesus acolhendo as mulheres que não eram respeitadas, que não eram ouvidas, e a mulher não tinha valor. A mulher era um objeto, praticamente uma moeda de troca. Os pais rezavam, esperavam os filhos homens que nascessem, desejavam os filhos homens, as mulheres eram rejeitadas, ninguém queria ter filhas mulheres. Quando se nascia uma mulher, era para prestar serviço no lar e era para ser trocada, como se fosse um objeto. E Jesus valorizou a mulher, aquelas com quem ele esteve, com quem ele teve contato, ele mudou a história. Até hoje nós contamos essas histórias, até hoje nós temos uma outra visão de Jesus, principalmente por ele ser um revolucionário. Ele veio tomar atitudes que até aí eram improváveis. Se isso aconteceu, foi muito no anonimato, mas o que ele fez chegou até nós. Eu vou usar, agora na hora que eu estava encerrando o estudo lá em casa, preparando essa pequenina apresentação, que é um trabalho muito simples, mas muito emocionante de fazer, principalmente por ser mulher. Mas eu lembrei da própria mãe de Jesus. Maria pediu a Jesus que transformasse água em vinho nas bodas, não foi isso? Foi o primeiro milagre de Jesus, eu não coloquei ali,
né? Porque, na verdade, Maria não era uma mulher de má vida, nada disso, não era uma meretriz, era a mãe dele, mas era mulher. E ele, quando Maria pede a Jesus que transforme a água em vinho, porque tinha acabado, isso era uma vergonha acabar a bebida no meio da festa, né? E ela pede, porque eram parentes, e ela intercede por aqueles parentes. Poxa, meu filho, eu aqui imitando, né? Meu filho, por favor, sei que você tem essa condição, meu filho, por favor, consegue esse vinho para essa festa. Olha, eu penso assim, para Maria saber que Jesus tinha essa condição, essa capacidade, é porque outras coisas ele já vinha fazendo, né, que ficou só lá no fechado da família, na intimidade da sua família. E aí o que ele fez? Ele diz assim: que tenho eu contigo, mulher, não é isso que ele diz? Ainda não chegou o meu tempo. Eu lembrei dessa passagem, mas ele se rende, né, à mãe, à solicitação da mãe, e ele vai lá e ele faz o primeiro milagre, um pedido de Maria de Nazaré. Mais uma vez, ele mostra, não é, o carinho. Eu não sei em que momento, eu acho que foi até antes, né? Talvez seja a primeira demonstração de valorização de uma vontade de uma mulher, quando ele publicamente atende a mãe, né? A gente não sabe detalhes da vida de Jesus, acho que é dos 12, se eu não me engano, até os 30 anos, né? Tudo que a gente tem do Evangelho é quando ele era bem pequeno e depois de 30 até 33 anos, que é quando ele desencarna, quando ele, né, é crucificado. Esse meio aí de Jesus há muitas controvérsias, mas a gente sabe desse primeiro milagre, que é ele atendendo a solicitação da sua mãe querida Maria. Ele ali já começa a mostrar o seu diferencial. Aí a gente vai entrar na passagem do livro, alguns trechos bem sucintos, né? Porque eu acho que não é possível que o pessoal, tanto os presentes aqui, quanto os que estão aí pela internet, não vão ter a curiosidade de ler, né? Essa passagem tão bela. Essa passagem começa exatamente com uma conversa de Pedro com Jesus. Preocupado, Pedro, por quê? Porque Jesus acolhia não só essas mocinhas, né? A Maria de Magdala, a mulher samaritana, a mulher adúltera, ele acolhia meretrizes, mulheres de má vida o tempo todo, às margens do Tiberíades. Ele não fazia distinção, ele acolhia todo ser humano que chegava até ele, e inclusive as mulheres, que eram desconsideradas completamente. Pedro, então, ficou muito preocupado com aquilo e questiona Jesus respeitosamente. Ele vai e pergunta a Jesus, né, como que fica isso diante da lei, Senhor? Né? A lei diz que nós temos que lapidar as adúlteras, nós não podemos acolher as mulheres de má vida. Então, existem regras muito severas. A lei mosaica era uma lei muito rigorosa, que atendia ao povo hebreu naquela época de Moisés. 2000 anos antes de Jesus, Moisés deixou uma lei bastante rigorosa. Jesus veio justamente para reformular tudo isso, né? Trazer uma nova ordem, né? Um novo pensar. Então, olha, eu coloquei ali, ó, Simão questiona Jesus respeitosamente sobre o acolhimento dado por ele a essas mulheres. Jesus compreende Simão. Por quê? Jesus não fala, não, Simão, você está errado. Não, ele compreende porque Simão é um homem cumpridor da lei. E ele fala pelo bem de Jesus e pelo bem do grupo, porque ele fazia parte. Inclusive, Jesus morava na casa de Simão Pedro, né? Eles tinham uma certa... um sentimento de fraternidade mais profundo. Ele vivia na casa de Simão, ele poderia viver até em outros lares ali, daqueles que o acompanhavam, mas ele morava na casa de Simão, e Simão tinha uma intimidade que permitia questionar Jesus.
por preocupação justa. Então, ele compreende, mas diz a Simão assim, olha, mas, Jesus compreende Simão, mas está alicerçado nos desígnios divinos. É muito profundo essa passagem. Ele diz, Simão, o meu compromisso é com Deus, então não se preocupe comigo. Tipo assim, da minha parte, não se preocupe. Ele sabia o que o aguardava e ele precisava deixar aquilo que ele veio fazer. Ele precisava cumprir a missão dele. Então ele afirmou, não se preocupe por mim. Eu estou seguindo a Deus, meu Pai. Eu sigo ao Pai. Eu sei o que estou fazendo, né? Que é a lei de amor que prevalece sobre todas as outras leis. Ele vai agradar a Deus. A responsabilidade de Jesus era com Deus. Então, olha, ele deixa claro a responsabilidade, o comprometimento do homem na queda das mulheres, né? Ali está meio cobertinho, mas eu sei o que está escrito. Ah, perfeito, perfeito. Então, ficou até muito melhor. Ele deixa claro a responsabilidade, o comprometimento do homem na queda da mulher. É muito difícil a gente entrar nessas questões, porque há sempre um conflito, né? A mulher tentando justificar os sentimentos dela, o quanto ela se sente magoada, isso já era assim lá. E o homem sempre agindo escusado na sua fraqueza. A carne é fraca, o homem tem uma libido muito forte, o homem precisa dar vazão às suas necessidades. Se hoje ainda é assim, pensa há 2000 anos atrás. Então, ele deixa claro que o homem está profundamente comprometido e é responsável pelos processos de queda das mulheres, né? Geralmente, ao invés de proteger com a sua força física, com a sua acuidade mental, com toda essa energia masculina, que é para isso que o homem, que a gente nasce como homem, né? Vamos dizer assim, ele se utiliza dessa força para diminuir a mulher, ele usa a mulher como um objeto, em muitos momentos, né, gente? Toda regra tem a sua exceção, a gente não vai também se fazer de boazinha, né? Então, ó, declara a igualdade entre homens e mulheres, que em um trecho do livro, em uma passagem, Simão pergunta para ele, mas quem é superior? Como é que fica essa situação? O homem não é superior à mulher? E ele diz que não. Há uma igualdade, são seres humanos, se complementam. Então, a gente traz para os nossos dias de hoje, nós precisamos estar juntos. Cada um tem a sua contribuição no lar, na sociedade. Precisamos dos dois perfis. Nós precisamos trabalhar em conjunto para que a sociedade se desenvolva, principalmente na família, né? Hoje as famílias são formadas de uma forma muito colorida, né? Eu não vou entrar na questão dos gêneros, né? Mas na família existem papéis a serem representados com dignidade e com respeito, e a gente precisa ter isso claro. Naquela época, Jesus já trazia para Simão com clareza essa orientação. Ele ressalta que a mulher recebeu a sagrada missão da vida, estando mais junto de Deus pelos seus sentimentos. Como ela tem o sentimento mais desenvolvido, ela se aproxima mais de Deus. E ela é co-artífice. Quando ela gera, ela é co-criadora. O homem participa, sim, mas a mulher vai gerar no seu útero, vai carregar aquele feto, vai amamentar aquela criança. Então, ela está totalmente, a gente diz assim, um está envolvido, o outro está comprometido. O homem não é envolvido. Tanto é que se ele pegar o cavalo naquela época, pegar o camelo dele e for embora, a mulher continua com a criança, não é?
Hoje ele pega a BMW, ele pega a bicicleta, a moto e vai, e a mulher fica. Um está envolvido, o outro completamente comprometido, né, gente? É que nem a questão do hambúrguer. A galinha está envolvida, mas o porco está comprometido, não é verdade? Porque quando a gente pensa no presunto e no ovo, né? Então a gente tem que pensar como que funcionam essas questões, como que a gente se envolve nos processos, principalmente na geração de um filho. Então, compara a mulher a Deus no anonimato de suas grandes obras. E a mulher é ignorada como Deus, porque Deus é ignorado nas grandes realizações do progresso humano. Quantas vezes o homem sai por aí soberbo, dizendo eu fiz, eu aconteci, eu faço, eu aconteço, eu sou o melhor, e esquece que existe um Deus e nem acredita que existe um Deus. E aí? A mulher também é assim. E lá no livro ele vai citar o seguinte: na história são lembrados os grandes generais, os grandes reis, né? Mas e as mães desses grandes generais? E as mães desses grandes reis? E aí a gente vai ver também nas religiões, a gente sabe que algumas não valorizam a Maria de Nazaré. De religiões cristãs, existem aquelas que quase ignoram Maria. Ela é quase como uma sombra, né? Por trás de Jesus, apagada. E a gente sabe da grandeza de Maria, como essa mulher foi importante na vida desse filho e como ela esteve com ele até o último suspiro desse filho. E graças a Deus que nós, né, lembramos de Maria e veneramos Maria. E eu lembro bem Chico, né, o carinho que Chico Xavier tinha com Maria Santíssima, o afeto, o amor que Chico tinha e sempre reafirmava com Maria de Nazaré, assim como o doutor Bezerra de Menezes, na sua missão enquanto espírito, ele trabalha na falange de Maria de Nazaré, é o que chega para a gente como conhecimento, né? Ele vai dizer que a mulher será confiada a missão sublime da construção do evangelho nos corações. E aí a gente vai lembrar da missão da mulher. Gente, é incrível, mas na maior parte das religiões cristãs nós vamos ver as mulheres à frente, né? Nós vamos ver as mulheres levando os filhos para evangelizar. A gente, não sei, a Leila, que é evangelizadora, ela pode até dizer, tem uma estatística da quantidade de pais ou de avós ou de pessoas do sexo masculino que levam as crianças para a evangelização. Eu acho até que hoje isso já melhorou muito, mas no passado somente só as mulheres tinham essa preocupação, esse compromisso de evangelizar o lar. E interessante que me lembrou, Leila, há pouco tempo, na nossa festa de comemoração do aniversário das 3 casas, né, do João Batista, do Vicente de Paulo e do Centro Pedro, onde nós nos encontramos lá, eu, né, representando o Vicente, você, o João Batista, e a Toninha, o Centro Pedro. E depois o Saraiva, que é um grande amigo, né, espírita, um grande trabalhador, fez uma postagem muito bonita falando da importância dessas mulheres, que somos nós, à frente dessas casas. A gente faz isso como aquilo que você falou no início, aquela página que você leu, falando de coisas que fazem bem para a gente, ser útil, né? Eu tenho certeza que o que move você é o mesmo que me move a Toninha, que é a vontade de servir, né? Mas principalmente na divulgação do Evangelho de Jesus. E nós estamos aqui, inseridas nessa passagem de quando Jesus diz que a mulher será confiada a missão sublime da construção do Evangelho nos corações.
Aí, o que a gente trouxe? Para já no finalzinho, Simão Pedro tem sua alma clareada pelas novas revelações da palavra do Senhor. Quando Jesus diz tudo isso para ele, explica para ele a questão da importância da mulher, do sentimento, do seu compromisso, né, na gestação, né, qual o valor que a mulher tem e quanto isso não é valorizado pelo homem. Simão, então, ele desperta para uma nova forma de pensar, completamente diferente. E ele vai dormir, né, vai continuar a sua vida naqueles próximos dias, já com um pensamento completamente renovado. E então se dá a crucificação de Jesus, e um aluvião de dúvidas invade os corações frágeis. Quando Jesus é crucificado, os discípulos, os seus seguidores, aquelas pessoas que estavam sempre com Jesus, elas ficaram impactadas. Por que Jesus, que curava, que fazia tantos milagres, né? Que tinha tantos poderes, por que não salvou a si mesmo? Então, houve uma revolta muito grande, houve dúvidas. Imagina uma fé frágil, nem todos têm uma fé fortalecida, né? E isso foi muito confuso para os seus seguidores, né? Como alguém que salva tantos, como alguém que faz tanto bem, não consegue ajudar a si mesmo. E os dias passam naquela penumbra, né? de tristeza, de lágrimas, de enfraquecimento daquele movimento, né? daquele movimento quase que revolucionário, quase não, um movimento revolucionário que Jesus criou, né? E aí o que acontece? Nos derradeiros momentos de Jesus, nós já falamos, somente as mulheres ficaram ao lado dele, a sua mãe, Maria Madalena, e outras mulheres, e o João Evangelista foi o único discípulo que se manteve ao lado de Jesus até o final. Passando esses 3 dias, Jesus, Madalena, muito saudosa, muito amor no coração, e foi isso que fez a diferença, foi a saudade, o amor que Madalena trazia no seu coração, que fez dela alguém completamente diferente e que teve, vamos dizer assim, que abriu a possibilidade da aparição de Jesus. Ela retorna ao túmulo para cuidar um pouco mais do corpo, né? O corpo naquela época era muito cuidado, era perfumado, né? Eram passados óleos, e ela foi lá para fazer um pouco mais daqueles serviços no corpo de Jesus. Chega lá, não encontra o corpo, né? Mas 2 anjos estão lá no sepulcro, né? O sepulcro é uma coisa grande, né? Com uma pedra na frente, a pedra estava afastada, 2 anjos estavam lá dentro. Ela entendeu como 2 anjos, né? E ela procurou: onde está o meu Rabone, né? Onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? E eles disseram que ele não estava ali. E ela escuta uma voz chamando Maria, e ela se volta, e ela se depara, então, pela voz, ela reconhece Jesus, e olha para ele, né? E ali ela vê as marcas da crucificação, e percebe que era realmente o mestre. E ele pede que ela não o toque, porque ele ainda não tinha ido a seu pai, ou seja, ele não estava materializado naquele momento a ponto dela poder tocá-lo. Mas ele pede que ela vá aos companheiros e comunique a sua aparição. Aí pensa, Madalena, que era discriminada, que não era muito respeitada mesmo pelos discípulos, não que eles atentassem contra ela, mas ela era discriminada. Eles não conseguiam desenvolver aquela mesma compreensão, aquele amor de Jesus. Então, ela vê Jesus e vai aos companheiros para avisar que ele tinha ressuscitado. Pensa quantas dúvidas, mas
ele retorna e ele depois aparece para os seus companheiros, para os outros, né, discípulos, né? E Madalena, ela fica marcada positivamente como a primeira pessoa que pôde testemunhar a ressurreição de Jesus. Então, mais uma vez, como Jesus não dava ponto sem nó, mais uma vez ele vai dar a uma mulher a oportunidade de marcar a história. Então, Madalena é uma das maiores histórias de transformação na história, nessa passagem do Evangelho de Jesus. Nós temos a história de Paulo e nós temos essa história de Madalena, que é muito profunda pela vida que Madalena levava. E ela passa, então, a ser um ícone dentro desse Evangelho, né? Como aquela que testemunhou pela primeira vez a aparição de Jesus. Na manhã do terceiro dia, ela vai lá. Posso passar aqui? Bom, eu coloquei aqui essa passagem do livro da Gênese. Se alguém tiver a vontade de ler essa passagem de João na obra espírita, a Gênese, lá no capítulo 15, vai trazer toda a passagem que está em João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Conta toda a passagem, quando Maria chega, né, e quando ele encontra, conversa com ele, e com toda aquela emoção, eu fico pensando, deve ter sido uma coisa indescritível, né? Acho gente que não consegue trazer essa emoção. Tem alguns oradores que têm uma unção, vamos falar como os evangélicos, né? Que trazem toda aquela emoção, parece que a gente reporta aquele momento, né, e vivencia aquela espiritualidade ali presente. Mas é um convite, né? Quem sabe numa hora de dormir, a gente pega esse trecho do Evangelho e leia para a gente sentir no coração essa presença de Jesus ressuscitado, né? Então, meu último slide não é o último assunto, porque eu tenho certeza que a gente pode falar mais, não é a última palavra, né? Então, esse historiador e filósofo francês, Ernest Renan, ele disse assim: onde está o sábio da terra que já deu ao mundo tanta alegria quanto a carinhosa Maria de Magdala? Então, ela marcou a história e essa alegria de saber, pelo menos para o mundo cristão, né, para nós cristãos, saber que Jesus continue hoje, então, com a doutrina espírita que nós conhecemos, sabemos, a gente não acredita, a gente sabe, já não é mais uma questão de acreditar, é uma questão de saber, de testemunhar, né, que a vida continua, que Jesus está vivo, que todos aqueles que daqui partiram estão vivos. Então, Madalena trouxe a melhor notícia que qualquer um de nós poderia ter, né? Que Jesus continuou entre nós, continua até hoje. Eu quero também falar um pouco, não tenho mais slides, mas eu queria, a gente vai parar agora, mas lembrando que essa palavra ressurreição, ela fala de volta à vida, ressurgir, a ressurreição fala de alguma coisa que ressurge, a vida que ressurge. Eu percebo que em toda vida que Jesus passa, há uma ressurreição. A gente vive de novo, é uma nova vida. Aquelas mulheres que foram tão desprezadas e maltratadas e desacreditadas, e Jesus passou pela vida delas, elas com certeza tiveram uma nova vida. Eu fiquei emocionada. Tiveram uma nova vida. Eu digo por mim, porque exatamente, nada é por acaso, eu nunca comentei isso eu acho que eu nunca comentei isso com Leila, mas a minha conversão à doutrina espírita, eu já conheci o espiritismo aos 21 anos de idade, e estudava, lia muito, tal, mas quando eu li o livro Primícias do Reino, da Amélia Rodrigues,
A passagem de Madalena foi ali que eu realmente me converti à doutrina espírita. Foi ali que eu senti fortemente o meu encontro com Jesus, porque eu acho que todos nós temos um momento de encontro com Jesus, assim como Paulo na estrada de Damasco, né? Teve aquele encontro com Jesus. O meu encontro não foi o meu encontro com a doutrina espírita, já havia acontecido, mas foi o meu encontro com Jesus. Foi algo tão profundo que a partir dali eu sabia que era um amor para a eternidade. E meu primeiro livro sobre a vida de Jesus eu ganhei aos 12 anos de idade, quando minha mãe me deu de presente no meu aniversário de 12 anos, mamãe me deu um livro lindo, um livro católico, que era A Vida de Jesus, uma encadernação fantástica. Eu tenho esse livro até hoje, guardadinho, lindo, lindo, né? E ali eu comecei a namorar Jesus, mas o meu casamento com ele foi na passagem do livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. Essa passagem de Madalena foi fantástica. Eu me sinto no lugar dessas mulheres do Evangelho. Minha vida não foi nada fácil, né? De forma nenhuma, de maneira nenhuma. Nascimento, vida sentimental, em todos os momentos. Foram muitas lutas, maternidade, tudo isso. E Jesus, eu entendo quando as freiras usam uma aliança e dizem que isso não é o meu caso, eu sou casada com um homem mesmo, mas de carne e osso, mas eu entendo quando uma freira usa uma aliança e diz que é casada com Jesus, porque o meu casamento com ele aconteceu numa leitura da passagem de Madalena, exatamente, nesse livro que eu recomendo a todos, Primícias do Reino. Lindo, vale a pena a gente ler. E aí eu abro, porque a gente pode trazer muitas questões, inclusive atuais, para a gente levar e tendo como base, fazendo um paralelo com essa história do passado dessas mulheres. Fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer algum comentário, tira. Essa questão que você falou do surgimento, né, da ressurreição, como Jesus nasce dentro de nós a cada dia, em um momento específico, né? Sim. E o termo da comédia, no 23, quando você decide amar, Jesus nasce em você. Sim. Se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da ressurreição, de qual o significado disso, qual é a relação do amor, Jesus, qual mudança se dá em nossas vidas? A gente consegue falar bem do nosso próprio sentimento, né? É difícil a gente avaliar o sentimento do outro, né? Mas até por esse encontro que eu tive com ele, é um despertar, é uma coisa diferente. A gente sente verdade, é como se a gente percebesse, porque quando a gente se aproxima do Evangelho, coisas acontecem na nossa vida que não são acasos, né? Não existe acaso. Então, a gente vai percebendo mais profundamente as mudanças. Elas são suaves, mas é uma coisa que vai se renovando. Esse amor, quando a gente se abre ao amor de Jesus, a gente se deixa amar por Ele, começa a desenvolver em nós o amor. Madalena passou por isso, não é? Ela, a grande, vocês já passaram pela passagem de Madalena nesse livro, que é uns capítulos antes desse, né? A Mulher e a Ressurreição, acho que é o capítulo 20, que é a passagem de Madalena. Eu tive a oportunidade de estudar esse livro, eu e Evandro, em casa, durante a pandemia, nós aproveitamos para estudar vários livros, né, da doutrina, foi muito legal, né? O recolhimento, né, nos deu essa oportunidade. E desses livros foi o livro Boa Nova, né? Então, Madalena, na verdade, era uma mulher que ela tinha uma necessidade enorme de ser amada. Ela buscava relações sexuais, relações físicas, mas, na verdade, a carência dela era de amor. E Jesus apresenta para ela essa opção. Ele fala assim: quem tem mais valor, a mulher que ama ao filho que nasceu dela ou a mulher que ama
filhos que nasceram de outras mulheres. Então, é um amor muito mais amplo. Então, ele oferece a ela essa possibilidade. Então, a gente, quando se aproxima de Jesus, ele nos ama tão profundamente, esse magnetismo dele está conosco. O magnetismo de Jesus, ele está na terra, ele pode ser sentido por nós. Por que a oração? A oração nos conecta. De verdade, quando a gente faz uma oração sentida, a gente entra nessa sintonia. É como mudar um botão, é como virar, né, um botão de um rádio, sintonizar um canal. A oração faz essa conexão. E a gente vai se aproximando dele e a gente vai sendo envolvido por essa onda de amor. Aí você pode me perguntar, Leila, Selma, você tem esse amor enorme dentro de você? Eu vou dizer, eu estou desenvolvendo, ainda não está tão grande assim, mas muito melhor do que antes de eu estar próxima de Jesus. E quanto mais a gente ama, mais a gente se aproxima dele, até porque ele mesmo explica para Simão, nessa passagem da mulher em ressurreição, que a mulher está muito mais próxima de Deus pelos seus sentimentos desenvolvidos. E isso fica claro. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, quanto mais estiver desenvolvido no sentimento, vai estar mais próximo de Deus. Não sei se te respondi, se era isso. Alguém gostaria de... Sintam-se à vontade, eu gosto de falar. Eu não gosto de fazer palestra, não, eu gosto de conversar. Eu acho isso interessante, Selma, você fez a colocação em relação àquela passagem que Jesus é um dos primeiros fatos da história que coloca a mulher e o homem em igualdade há 12 mil anos atrás. Então, a passagem da mulher húngara faz com que Jesus ele não vai debater com profundidade, até porque aquelas pessoas na época não estavam preparadas para debater. Sim. Mas quando ele fala, aquele que não tiver cometido um pecado, que atira a primeira pedra, naquele momento, né, é que não foi apresentado o homem também como adulto. Exatamente. Então, quem adultera sozinho, né? Então, Jesus, a sua forma de educar, é o mestre dos educadores, né? A forma que ele colocou, e ali toda aquela passagem onde ele valoriza a mulher. Eu vejo ali naquela passagem, para que você pudesse também, embora, né, a mulher é a ressurreição, mas ali é um ponto que Jesus destaca a mulher nesse sentido, na interpretação. Exatamente. E, gente, a palavra adulterar não é só empregada nos casos de um relacionamento. A gente adultera um remédio, a gente adultera um documento, a gente pode adulterar, né, várias coisas, mas naquele caso específico era um adultério, né, praticado por um homem e uma mulher. Onde estava o homem? Né? E ele atenta para isso. Ele fala com Pedro nessa conversa sobre essas questões. A mulher não erra sozinha, né? O homem vai sempre estar envolvido, principalmente naquela época, nas quedas da mulher. E cadê os homens? E aí ele tem uma parte que ele diz assim, posso pegar aqui o livro um instantinho? Tanta coisa. Tem um vegetal ali. Se quiser usar, botar o livro. Ele vai dizer assim, olha, numa passagem do livro, de acordo com a lei, devemos amar a uma e a outro, seja pela expressão de sua ignorância, seja pela de seus sofrimentos. Isso é Jesus falando, e ele encerra esse parágrafo assim, e o homem é sempre fraco e a mulher sempre sofredora, né? O homem vai cair pela fraqueza e a mulher vai sofrer as consequências, né? Então,
Aí ele diz assim, ó, o velho pescador recebia a exortação com um brilho novo nos olhos, como se fora tocado nas fibras mais íntimas de seu espírito. Jesus acorda Simão nessa passagem, quando ele chama Simão a reconsiderar, a pensar que há um homem junto. Sempre que uma mulher peca, ela não peca sozinha, ela está envolvida por um homem, mas o homem é fraco e a mulher é a pecadora que sofre as consequências. Como é que fica isso, né? É injustiça, né? Essa passagem aqui é onde ele fala do amor, né? Ele fala, apesar da lei dizer que a gente deve lapidar a mulher naquela época, né? Graças a Deus, não é assim hoje, mas a gente está diante de tantos feminicídios, né? Então, as mulheres continuamos sendo lapidadas, sim. Não me deixem falar, porque se eu começar a falar sobre isso, eu não acabo hoje, né? Então, aí a gente continua sendo lapidada, sim. Então, aqui é quando ele diz assim, existe uma lei, mas a lei de amor é a lei de Deus é a lei de amor. E o amor não é só pelo homem, é o amor pelo homem e pela mulher. Tudo bem, Emil? Você quer comentar mais uma coisa? E agora nós vamos falar sobre a Maria Bruaca. O que vocês acham da novela Pantanal? Maravilhosa, né? E aí, se nós estivéssemos aqui num seminário, com certeza eu teria o maior prazer de trazer para a nossa conversa aquelas questões que estão sendo comentadas, debatidas. Exatamente. 1990 foi a primeira versão daquela novela. 2022, ela está sendo regravada, lindamente, porque nós temos uma novela mais limpa, lindo. E aí você vê ali o que mudou nas questões que estão sendo debatidas. Estou arrepiada. Não é? O que mudou naquelas questões debatidas ali? Continuamos sendo lapidados. Gente, não é nos fazermos de inocentes, mas aí você pensa, houve um adultério de 30 anos, 20, 30, e aí a mulher humilhada, traída, retalhada, desprezada, humilhada, sofredora, e aí ela atrai, mas por vingança, porque ela, não estou justificando, mas dá para a gente compreender a revolta desse ser humano. Coloque-se um homem no lugar dessa mulher. Exatamente. E aí o que a gente vê acontecer? Ela perde tudo. O pior, ela não se acha merecedora de nada. O pior de tudo é isso. E aí, mais uma vez, eu agradeço esse autor que está mostrando ali as mulheres que passam por isso, que elas têm direito, sim. Elas erraram, e eles? Então, gente, eu não estou defendendo homens ou mulheres, estou defendendo o ser humano. A igualdade tem que acontecer. Eu não posso admitir. Se eu errei, eu tenho que responder. Mas se o outro errou, ele também tem que responder. Vamos chegar aqui, vamos fazer uma conta de chegar. Vamos ver aqui como é. Tem que ficar bom para todo mundo, né? Então, essas questões são muito importantes serem trazidas. Por quê? Porque hoje aqui, olha quantos somos debatendo dentro da doutrina espírita esse tipo de assunto tão importante. Mas a novela vai chegar a quantas pessoas? Não é milhares, até milhões. Porque essas novelas geralmente vão para outros países e quantas mulheres no mundo inteiro passam por essas situações, principalmente em países como o nosso, né? Onde o machismo foi muito mais, onde nós tivemos questões de escravidão, questões, né, muito sérias, que aí quando você ainda é negra, né, que é o meu caso, então você vai ter mais situações, mais dificuldades, né? E aí eu recomendo, vou encerrar, porque nós já estamos passando o horário, né? Eu vou encerrar dando uma sugestão, né? Um filme lindo, que vai trazer uma questão sobre mulheres e mulheres negras, que é
Estrelas Além do Tempo. Muito lindo. Vai tratar de mulheres inteligentíssimas, negras americanas, que foram trabalhar na NASA. Para a gente, história real, baseado em história real. Como essas mulheres foram tratadas na NASA. Então, gente, isso há algum tempo atrás. Então, a gente tem muitas questões a serem resolvidas, a gente precisa desenvolver muito mais o amor, um amor sem discriminação. O nosso amor ainda é muito tendencioso, né? O nosso amor ainda é muito tendencioso, mas eu tenho muita fé que dia a dia nós estamos renovando, né? Pela nossa maneira de sentir. É essa renovação que a gente precisa. Se ninguém tiver mais nada que falar, tranquilo, muito obrigada pela oportunidade, que Deus abençoe a todos.